acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. Eu tenho a alegria, tenho a satisfação de chegar à sua casa, chegar à sua família, transmitindo a mensagem de Deus de maneira musical, de maneira ensinando a palavra de Deus. E a primeira música de hoje, como estamos no mês da família, eu quero compartilhar com vocês a bênção com Gabriel Guedes e Nívia Soares. Que esta música, ela abençoe, seja bênção na sua casa. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Ivan. Escute a música Deus da Família. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso Lar.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora eu quero dar um abraço especial em todos aqueles que têm escutado a palavra de Deus, que têm buscado o Senhor Jesus, que têm buscado a orientação de Deus para suas famílias. Você que mora aqui em Salinas, você que mora em cidades aqui em Minas Gerais, no Brasil, um abraço especial para os irmãos lá de Moçambique, que também escutam a palavra de Deus através deste programa que nós fazemos dominicalmente. Também outros lugares no mundo que recebem a mensagem 30 Minutos com Deus. Você vai ouvir Família Projeto de Deus. É tão bom saber que a nossa família é um projeto de Deus, não é mesmo, criançada? Sim! Eu amo a minha família. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Agora vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Êxodo, capítulo 18. O texto está em em Êxodo 18, de 1 a 12. E você pode ler todo o texto em sua casa, mas eu lerei apenas alguns versos. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. Aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera: fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera: o Deus do meu pai foi o meu auxílio e me livrou da espada de Faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava acampado no deserto, próximo ao monte de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Por causa do tempo, eu li até o verso 6. Mas a Bíblia é um livro repleto de histórias de pessoas, de povos, de muitas famílias. Porém, nenhuma dessas famílias era perfeita ou é perfeita. Com seus erros e acertos, as famílias da Bíblia têm muito a nos ensinar. E observando as devidas proporções de tempo, cultura, os problemas são os mesmos, as histórias se repetem. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Grandes sinais e maravilhas Deus operou através de Moisés. Tornou-se o maior legislador de todos os tempos. Até aquele momento, a tarefa de liderar os israelitas estava
se tornando uma missão quase impossível de ser executada. As pessoas eram teimosas, ingratas, queixavam-se de tudo, tinham um coração duro. Quando algo dava errado, a culpa era de Moisés. Se tinham fome, Moisés era o causador. Se estavam tristes ou cansadas, Moisés era o responsável. Se Deus deixava de fazer algo, Moisés não estava cumprindo a sua função. Então você pode imaginar quantos problemas para administrar. Dentro de todo esse conflito estava a família de Moisés, que inclusive é citada somente nesse texto da Bíblia. Desgastado e com uma longa viagem pela frente, ele teve que enviar sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, para ficar com seu sogro, com o avô deles, né, Jetro, pai da Zípora. Foi um momento muito difícil para esta família e com base, vamos imaginar, nos erros, nós vamos aprender a não cometê-los. Então, primeira coisa que a gente vê que Moisés enfrentou e que sua família certamente sofreu com isso, foi o excesso de compromissos e atividades. Muitas famílias, como a de Moisés, passam por momentos difíceis, turbulentos, que poderiam ser evitados. Às vezes, o excesso de trabalho, o estudo, motivados pelo materialismo, pelo consumismo. A gente corre e às vezes depois a gente descobre correu para quê? A gente que mora em lugar que tem estrada de terra e às vezes se depara com os cachorros, eles correm atrás do carro ou da moto, né? E quando você para, cachorro, na moto até que vai dar uma mordida, mas se for um carro, ele para e o cachorro fica com a boca aberta lá. Às vezes nós corremos tanto, e às vezes depois nós ficamos com a boca aberta. Por que eu corri tanto? Moisés não conseguia desvencilhar dessas responsabilidades. E a gente sabe que as agendas de eventos estão cheias, até mesmo o ativismo na igreja, o religioso, pode atrapalhar o casamento e a relação entre pais e filhos. Moisés não conseguia dar conta da demanda de trabalho. A prova disso foi o conselho que recebeu quando o sogro dele chegou. Deus usou Jetro, o sogro de Moisés, para falar com ele: o que você está fazendo não é bom. É claro que o sogro ali, ele demonstrou muita sabedoria em conversar com seu genro. Você e seu povo ficarão esgotados por essa tarefa. Essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Versos 17 e 18. E Moisés era humilde, ouviu e escolheu representantes do povo, atendeu o conselho do seu sogro. Ele falou mais, o sogro, né? Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. E isso vai tornar o seu fardo mais leve. Então Jetro usou de muita sabedoria no conselho que deu ao seu genro. Ele estava preocupado com o casamento da sua filha e com o futuro dos seus netos. Será que você que me escuta agora não está esgotado demais, perdendo batalhas dentro da própria casa? Talvez lá na sua empresa, ou até mesmo na igreja que você é líder, talvez você esteja correndo e esquecendo da sua família. Não seria prudente reduzir a marcha, né? Aprender a dizer não para alguns compromissos e se dedicar mais à sua família? Não estaria você cansado e sobrecarregado por causa de tantas demandas? Você aproveita os feriados, as férias para descansar um pouco, para desligar um pouquinho do seu trabalho? Aceite o conselho da palavra de Deus e busque apoio, compartilhe e peça ajuda, descanse e não se sinta culpado por isso. Outra coisa que nós descobrimos aqui, que o distanciamento familiar estava estragando a família de Moisés. Moisés foi obrigado a deixar sua esposa e filhos para casa, lá na casa do sogro, mandou para lá. Ao fazer isso, correu o sério risco de distanciar-se ainda mais da sua família. Ainda bem que Jetro, o sogro, foi sábio e percebeu que aquela atitude não estava certa. A família não se dividiu, graças a Deus. Hoje em dia, meu amigo,
minha amiga? Quantos maridos se distanciam aos poucos de suas esposas e vice-versa? Quando esse erro acontece, a relação é esfriada e as brechas são abertas para o inimigo agir. Conheço casais que foram aos poucos se separando e o divórcio bateu à porta. Marido e mulher, né, é uma só carne, são uma só carne. É uma só carne. Possui uma aliança que precisa ser preservada e mantida. Quantos pais se afastam de seus filhos, apesar de morar na mesma casa, e quando percebe já os perderam para as más companhias ou para as drogas? Quantos filhos se distanciam da vida familiar e quando caem em si, conclui que já foram longe demais? O isolamento, meu amigo, gera individualismo e isso não é bom para a família. O sofrimento é inevitável. Seremos pessoas dependentes uns dos outros. Então, firme na sua mente, no seu coração, o compromisso de não abandonar sua família. Não deixe seus familiares sozinhos. Hoje está em moda esse negócio de casar, um morar no lugar, no outro não ter muita ligação, mas esse não é o ensinamento da palavra de Deus. E isso, na verdade, quando um casamento é assim, não funciona. Outra coisa que nós entendemos nesse texto que estava estragando a família de Moisés é a dificuldade de cortar os laços maternos e paternos, o chamado cordão umbilical da dependência. Zípora voltou para a casa do seu pai. A Bíblia nos ensina a deixar pai e mãe, Gênesis 2:24. E é óbvio que há situações bastante especiais, né? E elas precisam ser tratadas como exceção e não como regra. Há muitos casais que se casam, mas continuam mantendo os mesmos vínculos da vida de solteiro, tanto com os pais como com os amigos. O relacionamento conjugal e familiar requer uma nova postura, requer amadurecimento e investimento. O casal precisa viver como casado e lutar para a construção do seu novo lar. Não quer dizer que você tem que manter uma vida isolada. Estou tratando daqueles que por qualquer coisa volta para casa do pai e da mãe. Isso não dá certo. Se você é casado, como está essa área do seu casamento? É preciso cortar o cordão umbilical. Outra coisa importante que estava estragando o relacionamento na família de Moisés era o não cumprimento dos papéis. Jetro foi com sua filha e netos encontrar Moisés no deserto, onde este acampava. Moisés, sem perceber, transferiu o cuidado da sua família para o seu sogro. Por um momento, Moisés negligenciou seu papel de esposo e pai e inverteu com Jetro. Os deveres conjugais dos pais, dos filhos, estão claramente definidos na palavra de Deus. Ninguém precisa se omitir e deixar de lei praticar os deveres conjugais destacados por Paulo em Efésios 5:22-33. Quando fala lá da responsabilidade do marido, da mulher, dos filhos. A não ser, a pessoa que às vezes faz isso porque às vezes tem uma leitura muito machista, e não quer entender a palavra de Deus. Paulo é muito equilibrado e combina a submissão feminina com o amor masculino, e ele mostra que a referência de tudo isso é a união de Cristo com a igreja. A felicidade conjugal torna quase impossível a infidelidade. Então, a pessoa que procura servir a Deus e que afasta-se da infidelidade, vai trazer segurança para os seus filhos aqui. Então, por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Eu termino esta mensagem dizendo para você, meu amigo, o que você está vivendo no seu casamento agora? Examine a sua vida, à luz disso que eu falei com você, através da palavra de Deus, da história de Moisés, e procure aplicar isso em sua vida. Você marido, você esposa. Moisés, graças a Deus, aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele havia sugerido. Então, a Bíblia fala que Moisés e Jetro se despediram e este voltou para sua terra, diz o verso 27. Então Moisés se despediu de seu sogro e voltou para sua terra. E mesmo antes, quando eles se encontraram, eles se abraçaram,
né? Como costume deles lá, eles se beijaram, né? O ósculo, eles tinham esse costume de demonstrar afeição. Então não permita que nada impeça a vitória que Deus tem reservado para a sua família. Viva a sua família de acordo com a palavra de Deus. Seja feliz com a graça de Deus. Amém? Amém. Também a mulher lhes deu um ao outro para amar e servir, e a ambos deu filhos para lhes dar alegria, formando assim a primeira família. Mas desde o princípio o inimigo tentou destruir o que é lindo, o que Deus criou, através da mentira, da inveja e pecado. Trouxe a morte e a ira, maculando a família. Mas Deus, sendo Pai, não se deu por vencido, promoveu o resgate do que estava perdido. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero, Deus, te agradecer pelos ensinos da Tua Palavra, porque, ó Deus, nós temos o privilégio de conhecer essa Palavra maravilhosa que sempre traz ensinos preciosos para a nossa vida, para a nossa família. E eu coloco cada homem, cada mulher que me escutou agora nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, convença esses maridos e essas mulheres que me escutam a cuidar da sua família, a aceitar os conselhos, esses conselhos que Jetro deu, e que o Senhor certamente usou para abençoar a vida do seu genro. Ó Deus, obrigado, obrigado, e consola os aflitos, os enlutados, e fortaleça, ó Deus, os laços familiares de todos aqueles que me escutam agora, em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.